Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Raízes Ouro Verde. Antes da gente começar o nosso assunto de hoje, mais uma vez é muito importante o agradecimento a cada um de vocês que tem nos acompanhado nessa trajetória de muitas histórias que já passaram por aqui. A gente está muito feliz, né, Bruno, por tantas histórias, tantas pessoas que nós já recebemos aqui. E hoje nós também recebemos dois personagens muito importantes da história da nossa cooperativa. Dois profissionais que exerceram uma carreira vitoriosa, de muito sucesso aqui dentro, encerrada há pouco tempo como diretores de operações e de negócios. Você já sabe, né? Já imagina, quem nos acompanha, quem conhece a cooperativa, já sabe quem está aqui com a gente. A gente vai apresentar, então, Jocelir Pelicioli e Almir Martini. É uma alegria receber vocês aqui para a gente falar um pouquinho dessa trajetória, desses tantos anos de cooperativa e de cooperativismo. Sejam muito bem-vindos. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade, né? Estarmos aqui para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho das nossas histórias aqui, Jocelir e Almir, a dupla do Zira aqui. É um momento especial, né, para mim, para nós, para a cooperativa também, estarmos aqui para a gente contar um pouquinho da nossa história. É gratificante, né? E eu acho que a palavra que mais se fala hoje em dia é gratidão, né? E gratidão da gente fazer parte dessa história, né? E isso é motivo de muito orgulho, né? Hoje a Ouro Verde é vista como uma das melhores cooperativas do Brasil, né? Então, isso é muito gratificante e a gente sente muito orgulho em poder fazer parte dessa história. Isso mesmo. Olha, antes da gente começar, né, Camila? Já sabemos que temos muitas histórias boas para contar aqui hoje, trajetórias inspiradoras. Mas vamos trazer aquele lembrete para os nossos associados que estão nos acompanhando, que todos os podcasts, os episódios do nosso podcast que já foram veiculados, eles estão disponíveis no nosso site, que é o www.sicrediouroVerde35anos.com.br. Muitas pessoas já foram impactadas pelos conteúdos, eles estão disponíveis lá para o pessoal assistir quando e onde quiser. Então, é só realmente para reforçar isso, para que vocês continuem nos acompanhando. E agora vamos para mais um episódio do nosso podcast. Vamos começar a nossa conversa, então, porque eu tenho certeza que esses dois têm muita história para contar pra gente e é o que a gente quer ouvir hoje. E pra gente começar, como já é tradição aqui do nosso podcast Raízes Ouro Verde, a gente quer saber quais são as raízes de vocês, Joce, Almir. O que vocês trazem como raízes de vocês e que vocês podem compartilhar com a gente aqui nesse episódio? Bom, eu vou começar com a minha história. Eu não pareço, mas eu sou cuiabano, né? Filho de gaúcho, minhas raízes são sulistas, né? E eu entrei no Sicredi há muito tempo atrás, quando o Sicredi nem era conhecido, né? Então, uma vez me falaram, Almir, estão precisando de auditor no Sicredi. Olha, eu falei, o que é Sicredi? É uma cooperativa de crédito. Cara, eu falei, mas isso é para mim? Ele falou, não, é para você. E a gente foi lá e participou do processo seletivo, né? E eu comecei como auditor da Central. Minha família, pai e mãe gaúchos, vieram para o Mato Grosso há mais de 50 anos atrás, demoraram um mês para vir do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso. Eu nem nascido era, né? Porque eu nasci aqui no Mato Grosso. Mas é uma história que ela se assemelha muito com as histórias que a gente ouve dos associados, dos pioneiros aqui da cooperativa, né? Uma história de pessoas que vieram desbravar realmente o Mato Grosso. E naquela época, né? Naquela época até telefone era difícil, né? Hoje em dia você está com telefone em qualquer hora, em qualquer lugar, né? E naquela época era muito difícil as coisas e eu, sinceramente, eu tenho uma admiração muito grande por essas pessoas que tiveram a coragem de empreender. E eu trago um pouco disso em mim, né? Tanto é verdade que quando eu saí do Sicredi, mas o Sicredi não sai de mim, eu voltei para as minhas raízes, que eu sou do mato, né? Sou bicho do mato. Eu gosto de estar na natureza, mexer com a criação. Então, isso é uma coisa que eu já tinha um sonho desde criança, né? Então, basicamente, a minha história se entrelaça com todas as histórias que eu já ouvi, boas histórias que eu já ouvi das pessoas que iniciaram essa cooperativa e a coragem que elas tiveram de fazer isso aqui.
Nada mesmo. Muito bem. Bom, falar um pouquinho das raízes minhas, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcho, né? De nascimento, mas mato-grossense de coração. Já estamos aqui há 33 anos. Mas antes de falar um pouquinho daqui, contar um pouquinho da trajetória, né? De Lucas do Rio Verde, do porquê de vir para cá. Né? Em 1987, 88, foi a primeira vez que eu vim conhecer aqui essa cidade, né? Vim de carona junto com alguns amigos. Ficamos aí 3, 4 dias vindo para cá, trazendo algumas mudanças, enfim. E depois, a partir de conhecer essa cidade, constituí uma família, né? Casei, então minha esposa também é natural do Rio Grande do Sul, lá de Liberato Salzano. A partir daí a gente começou já a pensar, né? Em oportunidades, sabendo e vendo muitas pessoas, né? Falando do Mato Grosso, e como já conhecia também, e muitos amigos, conhecidos e parentes também vindo para cá. Um belo dia a gente decidiu em mudar para cá, né? Em 1992, em 8 dias nós decidimos, nós já tínhamos uma filha, né? Morávamos lá, casamos, eu casei com a minha esposa, a Rosane, a nossa filha mais velha nasceu lá, a Fabiola, 3 anos. Em 8 dias nós vendemos uma casa, né? Que a gente tinha plenamente construída, estava habitando nela, vendemos e colocamos tudo em cima de um caminhão, em cima de outro caminhão. Nós ficamos 4 dias na estrada para poder chegar aqui em Lucas do Rio Verde na época, nunca me esqueço disso. Então foi uma trajetória também, uma dificuldade bastante grande, não igual um mês, como o Almir comentou, né, das origens dos pais dele também. Mas chegamos aqui, graças a Deus, fomos acolhidos, nós já tínhamos alguns amigos e parentes morando aqui também, o meu irmão já estava morando aqui em Lucas do Rio Verde. Para nós podermos chegar aqui no dia 29 de fevereiro de 1992, para você ter uma ideia da dificuldade, nós tínhamos que pegar um ônibus em Jangada para poder chegar aqui no dia 1º, né, para fazer o processo seletivo da CRED Lucas. E tinha uma vaga, aí tinha, se não me falha a memória, 15 participantes para participar desse processo. Então, de madrugada, juntamente com a minha esposa e a nossa filha pequena de colo, pegar esse ônibus, chegar aqui e no outro dia participar do processo seletivo. E graças a Deus deu tudo certo. No dia 9 de março, iniciei os trabalhos na CRED Lucas. Se não me falha a memória, eu fui o 7º colaborador, né, que iniciei. Nós tínhamos 6 pessoas trabalhando já na CRED Lucas. E esse é o início da origem, raízes, né, de estar aqui na cooperativa nesses 33 anos. Eu acho que antes da gente aprofundar também como é que foi esse início, Almir também contar pra gente, né? Como é que foi o momento que você ingressou como colaborador na cooperativa? Bom, eu ingressei como anteriormente eu comentei, né? Eu ingressei no Sicredi, né? Como auditor, né? Eu entrei na Central em 2003, né? Na Central Mato Grosso. Não sabia nem o que era Sicredi, o que era banco, entrei como auditor. Eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, como auditor. E depois eu já vim fazer parte da cooperativa, né? Como naquela época não existia a figura do diretor ainda, né? Isso ainda não era segregado. Então eu vim como um gerente de controladoria, né? Que hoje seria um controller, né? Então eram 3 cooperativas, né? E aí, quem já ouviu as histórias das cooperativas, né? A Ouro Verde hoje é fruto de 7 união de cooperativas. Eu participei dessa 7 união, né? Bem desafiador, num processo que você migra todas as contas, né? E duas viram uma, né? Fica uma única cooperativa. Então, e aí na Ouro Verde propriamente, desde quando foi aí pelo Banco Central, né? Instituído a figura de gestão segregada, né? Onde existe um conselho de administração e uma diretoria. Então, desde aquela época, então, eu fiz todo um processo e aí fiquei na diretoria de operações até ano passado. São muitas histórias já que a gente já vê por aí, né, Bruno? Mas, Josi, então, uma curiosidade. Você veio para Mato Grosso já com essa intenção de participar desse processo seletivo na CRED Lucas, que era uma cooperativa que tinha ali 2 anos, então, naquela época. Como foi isso? Como foi esse interesse? E como foi chegar numa cooperativa que estava sendo recém-formada? Bom,
quando a gente é mais jovem, né, além de coragem que a gente tem, né, a gente não mede muito, às vezes, as consequências, né? Mas como a vontade era tão grande de nós migrarmos lá do Rio Grande do Sul, né, de Liberato Salzano, para vir para cá, para ter oportunidades, é algo assim que a gente não pensa muito. Então, quando surgiu a informação, né, da cooperativa, e era um sonho também antigo pensar em instituições financeiras, quem sabe em trabalhar. Quando eu iniciei a minha atividade profissional lá, né, só falando um pouquinho anterior, eu trabalhei 1 ano na prefeitura lá de Liberato Salzano e quase 2 anos na Câmara de Vereadores. E a gente decidiu, e um ponto bem importante que quero também compartilhar aqui, né, é que quando a gente decidiu para vir para cá, eu e minha esposa, tanto meu pai e minha mãe, meus familiares, meu sogro e minha sogra, deram muita força para a gente seguir caminhos, né? Então, isso é muito importante também, ter toda uma estrutura familiar para realmente encorajar a gente, né? Então, quando eu vim para cá nesse período, para poder chegar aqui nessa vaga que na época era auxiliar de serviços gerais, talvez hoje seria estagiário, menor aprendiz, enfim, né? Foi o início dos trabalhos lá que a gente fazia de tudo, né? Nós tínhamos 6 colaboradores, 6 pessoas, e a gente fazia de tudo, como já mencionou em alguns momentos o nosso presidente, o Elidir, que na época ele era o gerente, né, da cooperativa. A gente fazia um pouco de tudo para poder, inclusive, até ajudar a limpar a própria agência, final de semana também, às vezes nas reformas, deixar pronto para na segunda-feira começar realmente os trabalhos e atender os nossos associados. Então, é a vontade, a superação e principalmente acreditar, né, em sonhos e desafios. E graças a Deus, com certeza foi muito, muito positivo, muito promissor nessa decisão lá, 33 anos atrás, de vir para Lucas do Rio Verde, para o Mato Grosso. Vocês dois entraram em épocas um pouquinho diferentes, né, da cooperativa, mas os dois em épocas em que a cooperativa era muito diferente do que a gente vive hoje, né? Então, vocês podem compartilhar um pouquinho mais com a gente de que desafios eram aqueles? O Almir também não entendia ainda do que era, né, uma instituição financeira cooperativa, o que se fazia ali. Josi estava numa cooperativa mesmo, né, uma empresa em formação, né, tudo tinha que se aprender. Então, compartilhem um pouquinho com a gente que desafios eram esses que vocês viveram nessa época. Vou começar por aqui, até porque acho que eu comecei antes com o Almir, no cooperativismo de crédito, né, se me permitir. Quando a gente começou na Cred Lucas, né, o Almir quando entrou já foi um pouquinho mais para frente, já tinha uma estrutura diferente, tinha uma central. Então, quando a gente começou esses trabalhos, realmente é algo que a gente começou quase do nada, né? É claro, quando eu comecei já tinha uma base, mas muito, muito precária. Nós tínhamos um computador na época, né? A gente fazia de tudo na agência, no atendimento, montagem de talonário de cheque, impressão. Tudo que a gente imagina, né? Imaginava que tinha que fazer, a gente fazia nesse momento. Então, foi muito desafiador para todos nós, mas graças ao trabalho, graças à confiança, à liderança dos nossos associados, né, dos conselheiros, do nosso time da Cred Lucas, né, a gente superou em todos os anos, desde a Constituição, desde o primeiro ano, sempre a nossa cooperativa proporcionou resultado positivo e o acreditar. Como o Lucas do Rio Verde é um polo de assentamento, né, que a gente sabe disso, que foi constituído, todas as pessoas que vieram para cá, que foram chegando, vieram com esse espírito, né, de cooperação, de ajuda mútua. E aí a união de todos fez com que nós pudéssemos prosperar, crescer e evoluir, né? Graças a todo esse crescimento, também a reestruturação, ao desenvolvimento, à expansão da Cred Lucas, à época, e depois Sicredi, foi surgindo oportunidades, né, de novas posições, novas pessoas sendo contratadas. E um ponto muito importante que quero compartilhar aqui, que sempre a Cred Lucas, o Sicredi hoje, sempre dentro das possibilidades, proporcionou para todos nós o conhecimento. Inclusive, a minha graduação, eu tive a felicidade e o apoio da cooperativa aqui. Antes eu não tinha a condição e oportunidade de fazer. Então, aqui em 2007, eu fiz a graduação, concluí a graduação, e depois outras formações, MBA, pós-graduações e outros cursos imensos aí que tem, acho que mais de 100 aí que a gente teve a oportunidade de realizar, sempre com o apoio da cooperativa do Sicredi. Foi sempre uma evolução da sua carreira profissional, ao mesmo tempo que a cooperativa ia crescendo e evoluindo. Exatamente. Né? É um trabalho em conjunto. O colaborador, as pessoas que fazem parte na cooperativa, têm que aproveitar as oportunidades do conhecimento, mas também fazer as entregas. Então, nessa trajetória até chegar
a ser diretor de negócios, eu passei por N posições dentro da nossa cooperativa, né, de desafios de assessor, de gerente de negócio, gerente regional, enfim, gerente de agência e tudo mais. Então, é um processo evolutivo que a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre essa trajetória também. Você foi vendo as agências sendo instaladas também na região, né, Josi? Vendo a cooperativa começando também a ser conhecida, né? Porque a princípio também ela era segmentada, ela era para poucos associados. Sim. Como foi? Também enxergando as pessoas começando a acreditar cada vez mais naquela instituição. Exatamente, bem lembrado, Camila. Nós, quando iniciamos a Crédito Lucas, né, era a cooperativa de crédito rural. Né, para poder associar, inclusive, colaboradores e até associados, nós... fazíamos, como diz o presidente, aqueles contratos de gaveta, né? Porque perante o normativo, o regulador do Banco Central, a gente não podia fazer diferente, então a gente ajudar os associados, né, a constituir essa documentação legal para poder ser associado da Crédito Lucas. Então, com a evolução dos normativos do regulador do Banco Central do Brasil, com a livre admissão, com todos os segmentos que a gente foi constituindo, e nessa evolução de 33 anos, enfim, hoje nós somos uma cooperativa de 7, né, que se uniram, 15 municípios, inclusive a nossa capital, 37 agências, né? Então os números assim foram extraordinários de expansão, de crescimento, mas tudo isso também, a cooperativa, juntamente com o seu conselho de administração, conselho fiscal, com o corpo técnico, depois com a constituição da diretoria, com a governança, foi feito planejamento estratégico, olhando o médio e o longo prazo. Então, isso é um trabalho realmente para chegar aonde que chegamos e continuar nesse crescimento, tem que ter muita inteligência, muitas pessoas participando e fazer juntos. O que o Josi comenta, eu já peguei uma época um pouco melhor, né? Eu já peguei uma evolução, não tanto quanto é hoje, né? Mas sim... E ainda existia a segregação, né? Como o Josi muito bem comentou, anteriormente uma pessoa física que não fosse um produtor rural não poderia se associar. E como é que se fazia isso, né? Nós trabalhávamos com duas bases, né? Uma base do banco, outra base da cooperativa. E você imagina como é que administra isso, né? Mas sempre com muita seriedade, com muita credibilidade. Eu vejo assim que o ponto forte da Ouro Verde foi essa credibilidade que ela foi construindo, de fato, né, solidificando e enraizando, né, como o próprio nome diz, raízes. Ela criou uma raiz que sustentasse toda essa árvore que hoje está dando bons frutos. É lógico que a credibilidade ela é conquistada, mas a gente precisa também do associado. O associado ele tem que se sentir seguro na instituição que ele está. E a Ouro Verde sempre foi muito transparente, né? Sempre foi muito transparente na forma de gerir os negócios. E eu vejo que isso facilita bastante, né? A cooperativa de crédito levada a sério é um bom negócio. É bom negócio para a cooperativa, para o cooperado, para a região onde ela está, né? Então, isso é uma construção e uma solidificação dessas raízes que deu a nós, né, Josi, como diretores, como parte integrante, uma certa facilidade de também administrar tudo isso, porque os números são realmente impactantes, né? E quando uma responsabilidade bastante grande, porque se o dinheiro é teu, tu pode perder ele. Agora, se é do outro, como é que tu vai perder, né? Então, tem que cuidar duas vezes mais, né? Então, uma responsabilidade que a gente tinha, mas um ponto bem importante, o conselho sempre esteve junto, próximo da diretoria, apoiando, dando o norteador e sempre nos dando a liberdade de trabalhar dentro daquilo que foi possível construir e fazer, né? Dava os norteadores e nós, como diretores, íamos atrás para fazer as coisas acontecerem juntamente com todos os colaboradores. Mas o apoio, a união, a solidificação dessa gestão, como o Josi muito bem falou, ela não existe, eu penso de uma forma e eu de outra. Não, é um conjunto. Então, eu acho que, no meu ver, né, o entendimento disso aí facilita bastante para a gente, como profissional, né? Com certeza. Uma pergunta que vale para os dois, e eu acredito que teremos muitos aqui para contar, mas a gente gostaria que vocês nos dissessem, né, nos contassem momentos marcantes
ou decisivos nessa trajetória de trabalho que vocês tiveram na cooperativa? Na minha opinião, o momento marcante era todo dia, né? Como eu disse, desafios diários e a cooperativa sempre ela esteve na vanguarda. Tudo que sai novo, a cooperativa vai e faz. Se é bom para a associada, ela quer fazer, né? Então, esse processo, ele é um processo que demanda bastante empenho, né? Mas ele é muito prazeroso, porque você fazendo primeiro, você vai ter uma experiência ainda melhor, né? Então, era bem nessa linha, né? Toda mudança, toda implantação que tinha que ter, tudo que era novo, que saía, a cooperativa, não, isso aqui é bom para o associado, então vamos junto. Executiva, dá jeito nas coisas aí, vamos fazer. Então, mas sempre com o apoio do conselho. Acho que isso é importante ressaltar. Bom, momentos marcantes, muitos e muitos, né? Centenas de momentos importantes aí nessa trajetória de 35 anos de Ouro Verde, né? De Crédito Lucas, quando começou. Mas sempre eu vejo que o diferencial da nossa cooperativa é as nossas lideranças, né? Especialmente o nosso conselho de administração, conselho fiscal e a sociedade aqui, quando começou a cooperativa aqui, quando foi a Crédito Lucas, depois foi se expandindo para os demais municípios, Itapurá, Ipiranga, Itaingá, e depois, momentos bem marcantes na minha visão, foram as uniões das cooperativas, né? Como hoje é o resultado da Ouro Verde, de 7 cooperativas. Foram momentos assim de muito discernimento, de muito entendimento das lideranças das demais cooperativas, dos demais municípios da região, porque hoje conciliar uma empresa, uma organização do porte que está a Ouro Verde e das demais também, são pessoas. São sentimentos, são emoções, são interesses, né? Coletivos, individuais, de grupos, né? Então, esse foi um dos grandes desafios que tivemos aí pela frente nesses 35 anos, mas pela sabedoria das pessoas envolvidas aí, foi possível essa transição e chegar nesse patamar de ser a cooperativa de maior representatividade, né, no sistema Sicredi, uma das maiores do sistema de crédito cooperativo do Brasil, e chegar nesses patamares aí de crescimento acima do mercado, especialmente nesses últimos 5 ou 10 anos aí que o Sicredi, a nossa cooperativa, tem. Então, é um motivo assim de muito orgulho, muita satisfação, né, e muita gratidão também por fazer parte dessa história, né, no meu caso de 35, 33 anos, estar presente aqui e colaborando com essa grande organização. Almir, acho que assim, até mais direcionada para ti, mas também quero ouvir o Josi, talvez com um contexto um pouquinho diferente. Você falou quando você começou, né, no Sicredi, 20 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, né, em Cuiabá. O Sicredi nem era conhecido. Como é para você, então, olhar hoje, né, essa evolução ao longo desses últimos 20 anos, né? Em Cuiabá, a gente teve recentemente uma evolução muito significativa de toda a expansão da cooperativa lá. Então, como que é para você olhar hoje e ver a cooperativa sendo reconhecida, sendo vista, sendo percebida pela comunidade, né? Como uma instituição que faz a diferença. E para o Josi também, depois, se já puder complementar, o Josi viu a cooperativa nascer. Também viu isso acontecer, né? Ao longo desses 33 anos aqui em Lucas do Rio Verde. Como foi olhar essa evolução? A questão toda, né, eu comparo isso muito a um filho, né? Quando você tem um filho, ele nasce pequenininho, vai crescendo, e quando você vê ele já estabilizado, já direcionado, o prazer é bastante grande, né? E a gente, não diferente, a cooperativa, né, por isso que eu digo, né, eu saí do Sicredi, mas o Sicredi jamais vai sair de mim, que é um orgulho para a gente realmente, não um orgulho no sentido assim de soberba, mas um orgulho de fazer parte desse negócio que é importante para muitas pessoas, né? O quanto que o Sicredi impacta hoje na vida das pessoas, né? Tem até estudos que dizem que onde o Sicredi está, até o IDH da cidade melhora. Então, eu acho que essa é a missão do cooperativismo, né? Fazer o bem. Então, quando você vê uma coisa dessa prosperar, a satisfação é imensa e o prazer ainda é maior, com certeza. Chegando nessa linha também, complementando, eu vejo que
o nosso grande desafio fora aqui da nossa região aqui de Lucas, enfim, os municípios mais do interior, com uma cultura mais do cooperativismo, de pessoas na época mais vinda do sul do país, foi realmente Cuiabá, né, e os municípios ao redor de Cuiabá, Baixada Cuiabana. E Cuiabá tem um capítulo especial, né, para mim, para a cooperativa, né, eu também tive a oportunidade, além de ser diretor, fazer parte também de uma grande frente lá de gestão direta das agências em um período aí de 2 anos, e também, juntamente com Almir, os demais colegas diretores, Vargas, nosso conselho de administração, especialmente o presidente, o Elidir, o Beto também, de toda essa expansão que nós tivemos em Cuiabá. Hoje, Cuiabá é uma referência para o país, né, de termos de cooperativismo, de Sicredi. É algo que a gente já buscava no planejamento, chegar a 2 dígitos, e nós já chegamos a uma participação de mais de 10% em Cuiabá. Nós temos lá 15 agências, estarmos no distrito da Guia, gente, né? É um distrito de Cuiabá, a única instituição financeira que acredita que está lá é o Sicredi. Ver agência em Alto Paraguai, Acorizal, Jangada, Rosário, Nobres, enfim, essas pessoas realmente merecem, né, de estar lá com o Sicredi, e nós, fazendo parte, né, desse momento e dessa participação nesses municípios, né, levando oportunidades, levando acessibilidade, inclusão financeira para essas pessoas, pessoas humildes, pessoas que realmente precisam, né, de ter uma instituição financeira atendendo. Isso é algo assim que a gente não tem preço, né? E a gente fala muito, enquanto que nós estivermos presentes e que as pessoas acreditam, com certeza o Sicredi, a cooperativa, não vai abandonar essas comunidades, esses municípios, né? E esse distrito como o distrito da Guia. Assim como é Cuiabá, né, no Pedra 90, enfim, tantas agências que a gente abriu lá e que a gente tem a felicidade de estar incluindo as pessoas, né? Famílias que realmente precisam, né? Inclusão financeira na veia, e isso realmente é muito gratificante. E o nos dá um prazer, né, José? Acreditar, porque assim, é muito interessante às vezes, mas vai abrir uma agência em tal lugar, no Pedra 90, na Guia. Gente, onde tem gente, tem lugar, tem espaço, e as pessoas precisam. Eu acho que esse é um papel da cooperativa, é estar onde as pessoas estão, né? E a cooperativa sempre acreditou. Dá trabalho? Dá trabalho. Bastante, vai dar fruto? Vai dar fruto no mesmo dia? Não vai. Assim como uma árvore não Longo dá prazo. fruto da noite para o né? dia. É uma semente que se planta lá e isso vai prosperar. O José muito bem citou a questão de Cuiabá. Quantas vezes, né, José? A gente teve perrengue com o próprio conselho, porque o conselho ele está junto conosco. Mas ele nos cobrava bastante, né? Resultado, né? Resultado, quando que Cuiabá vai dar resultado? Quando Cuiabá vai dar resultado? A gente acredita, e o Conselho sempre acreditou, mas nunca deixou de nos cobrar e fazer o seu papel, né? Fazer o nosso papel, junto com os colaboradores de Cuiabá também, né? Para que aquilo realmente virasse. Por quê? Porque o próprio Conselho acreditava, né? O Conselho acreditava, nós acreditávamos, mas eles tinham que cobrar a gente, né, vocês? Tinham que dar uns apertados em nós. Papel e responsabilidade, para que a né? gente fizesse o negócio andar. E funcionou, né? Sim, graças a Deus, e vai funcionar. Agora, eu ia pedir para a gente voltar, então, falando de como que vocês profissionais, então, Jocelir profissional, Almir profissional, como que vocês viram essa evolução da carreira de vocês ao longo dessa trajetória? Como que vocês, quando vocês olham para trás lá, sabe, primeiro dia de trabalho, e aí o último dia, que chegou faz pouco tempo, para o Almir um pouquinho mais de 1 ano, para o Joce muito recentemente, como que vocês viram aquele profissional que começou e esse profissional que terminou, sabe? Essa carreira no Sicredi? Na minha visão, né, Camila, quando eu disse logo no início, né, quando surgiu para mim a oportunidade de vir para o Sicredi, até eu duvidei, né, que eu pudesse ser um auditor de uma instituição financeira cooperativa, né, que eu nunca tinha trabalhado. Eu sou formado em ciências contábeis, sou bacharel em contabilidade e sempre trabalhei no comércio, na indústria, nunca em banco, nunca em instituição financeira.
E aí, mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o maior inimigo da gente é a própria mente da gente. Então, se você acredita que você é capaz, você vai lá e faz por acontecer. E para mim foi uma satisfação evoluir tão rapidamente, né? Porque eu estava na auditoria, eu fiquei 1 ano na auditoria. Logo surgiu uma oportunidade, né? E teve gente que até me desaconselhou, falou, não, ele fica como auditor, o auditor só vai lá e aponta os erros dos outros, você vai ter que corrigir os erros, você vai ter que ensinar. Eu falei, não, mas eu acho que essa é uma missão de você estar junto, você crescer principalmente, né? Junto com as pessoas. Eu sempre fui da ideia que a gente precisa fazer com que os outros cresçam e que você tenha junto contigo pessoas que tenham até mais capacidade que você para que você possa fazer um bom trabalho. Então, essa evolução, e eu vejo que eu cheguei no nível que eu gostaria de estar, né? E por isso até eu tomei a decisão, aliada a um sonho que eu tinha, né? De ter uma área, porque eu sou filho de agricultor, ter um lugar. Eu e a minha esposa, lógico, se ela não quisesse, eu também não ia ter jeito de fazer, mas ela também queria e compartilhava do mesmo sonho, né? Então, por isso eu tomei a decisão de que, olha, até aqui eu já fiz, né? E agora eu preciso dar espaço para que outras pessoas também possam crescer, né? Eu acho que isso é importante, porque às vezes você senta ali e fala, não, daqui não saio. E é ruim e é bom, né? Quando você sai de uma cooperativa que está, como está hoje a Ouro Verde, no auge da plenitude dela, né? Tem muito para crescer ainda, mas tá muito bem. As pessoas falam, pô, mas você vai sair da maior cooperativa do Brasil, cara, você tá doido, né? Então, é ruim e é bom, porque você está saindo num momento bom. O duro é quando você tem que sair, porque a cooperativa aí é complicado, né? Quando a cooperativa mais precisar de você, que ela te deu tudo, você abandonar a cooperativa, é complicado. Então, quando você vê que a cooperativa tem sustentação, você tem uma pessoa que possa fazer o que você fazia, ou até melhor que você, por que você vai ficar esperando esse momento? Então, igual a criação do filho, então, né? Exatamente. Quando ele está pronto para seguir a vida dele. Segue a vida. Então, acho que isso é importante que as pessoas entendam, né? E todo mundo tem que ter o espaço, né? Para crescer. E eu vejo que o Sicredi, principalmente a Ouro Verde, como o José muito bem comentou, a Ouro Verde investe muito no profissionalismo. Na Ouro Verde só não cresce quem não quer, porque oportunidades, com toda certeza, elas existem, né? E ela proporciona isso de uma forma em treinamentos, em qualificação. Isso é uma coisa que eu vejo em poucas empresas no Brasil. Perfeitamente. Bom, eu quero voltar às origens e o início, né, de tudo, e também fazer reconhecimentos aqui, aproveitar a oportunidade, falando em raízes, né? Voltando aqui um pouquinho ao backup, aqui, a memória aqui, eu comecei a estudar com 7 anos, né? Meu pai e minha mãe sempre me apoiando e incentivando para que a gente seguisse nessa linha. Então, meu pai, pouca instrução, a minha mãe... Muito conhecimento. Analfabeta, mas sempre estiveram presentes, incentivando tudo isso. Com 7 anos, comecei a estudar no interior do interior, e comecei a ajudar o pai e a mãe na roça também. E, a partir daí, foram muitas dificuldades, muitos desafios. Tive momentos aí que para mim poder estudar, diariamente fazia 8 quilômetros a pé, para mim chegar numa situação e também uma condição diferente, mas sempre com apoio total do meu pai, da minha mãe, e depois da minha família também. Então, a partir disso, as coisas foram acontecendo e a gente foi vivenciando e acreditando muito nisso. E isso é algo assim que eu quero trazer para contribuir, para deixar numa história e contar histórias aqui também e para outras pessoas. E nessa trajetória a gente foi evoluindo, foi crescendo, né? Chegamos aí à formação do 2º grau lá em Liberato Salzano, já era na cidade lá, né? Pós-interior,
E aí depois a gente foi tomando as decisões de vir para o Mato Grosso. E aí falando um pouquinho mais de Mato Grosso e de cooperativa, reforçando um pouquinho mais o que o Almir trouxe, que eu falei no início também, sempre a cooperativa proporcionou isso e continua proporcionando. Como mencionei, formações, graduação, pós-graduação. É claro que depende bastante também de cada um, né? Eu diria que 80-20 ou 70-30. As pessoas quererem realmente buscar o conhecimento, mas a organização, a empresa, a Cred Lucas, a Sicredi Ouro Verde hoje sempre proporcionou para mim e proporciona para todos os nossos colaboradores oportunidade de conhecimento e também oportunidade de novos desafios. Mas para isso acontecer, é claro que a gente precisa também entender o momento certo. E esse entender o momento certo, eu vi muitos e muitos colaboradores, muitas e muitas pessoas que chegaram num patamar da alta direção e, infelizmente, não tiveram sucesso. Então, o que eu quero contribuir aqui e trazer, que tudo tem o seu tempo adequado, tem que ter uma preparação, tem que ter um entendimento. Nós estamos em muitas novas gerações que estão aí, né, de pessoas, né, eu tenho isso na minha família, tenho uma neta aí de 7 anos, tenho as minhas filhas também, e sempre nesse período também, enquanto profissional, enquanto pessoa que buscou conhecimento também, eu, graças a Deus, também consegui deixar esse legado também para minhas filhas. Hoje tenho a felicidade de elas estarem formadas, estarem no mercado de trabalho e continuam estudando, né, fazendo pós-graduação, MBA também. Então, esse é algo que eu quero também deixar esse registro enquanto organização, enquanto Sicredi, mas principalmente como profissional, como pessoa, o quanto que eu também busquei esse conhecimento para chegar, né, nesse patamar de assumir esse desafio como diretor de negócio aí da Ouro Verde nesses últimos 9 anos. Então, é um motivo de gratidão, satisfação e muito orgulho realmente de fazer parte dessa trajetória, dessa história Raízes Ouro Verde. Josi, você já trouxe para a gente alguns pontos, mas a gente queria aprofundar um pouquinho mais agora para os dois e saber quais são os conselhos, né? Os conselhos dicas, que vocês então. gostariam, conselhos que vocês gostariam de dar para os futuros líderes da Sicredi Ouro Verde, né? Que estão aí nesse processo de desenvolvimento, estão acompanhando a evolução da cooperativa, a evolução pessoal e profissional também nesse caminho. Eu não sei se é conselho, né? Mas o meu modo de pensar é o seguinte: determinação, honestidade e principalmente vontade, né? São coisas que são valores, né? E são valores que o próprio Sicredi preza muito. Então, o que eu trago e o que eu poderia deixar de conselho é que as pessoas acreditem, esperem seu tempo, mas não esperem sentados, né? Eu acredito, o Josi falou muito bem da questão do tempo. Tem gente que... Hoje nós temos uma geração muito acelerada, quer entrar hoje e amanhã ele já quer ser o diretor. Isso é bom, mas de certa forma acaba desmotivando as pessoas, que isso tem um tempo de maturação, tem um tempo para acontecer, né? Então, que as pessoas procurem, né, essa profissionalização e estejam... Eu sempre falo isso com meus filhos. Eu falei, filho, você nunca faz só aquilo que você é pago para fazer. Porque se você faz só aquilo que você é pago para fazer, você vai continuar fazendo sempre a mesma coisa. Então, quando a pessoa ela se destaca um pouco mais, ela tem sim oportunidade, como eu disse anteriormente, né? Então, vontade, honestidade e principalmente determinação. Acho que a resiliência, né, e a Ouro Verde é bem resiliente, né, porque ela insiste numa coisa que ela vê que aquilo vai dar fruto e de fato dá. Pode não dar hoje, mas amanhã com toda certeza dá. Bom, a gente poderia ter horas e horas para falar sobre esses conselhos, enfim, conhecimento e compartilhamento, né? Só reforçando o que o Almir trouxe também, né? Primeira coisa que a gente tem que ter ciência de a gente se autoconhecer. O autoconhecimento, ela é fundamental, é o passo inicial para a gente poder desenvolver as nossas habilidades, aprimorar as que a gente já tem no DNA, que isso cada um de nós temos, né? E principalmente buscar o conhecimento, mas os valores, os pilares, né, de família,
de ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa com perseverança, planejamento, disciplina, né? E também momentos, né, em relação a tudo isso. Mas eu quero também deixar claro aqui também, né, que além desse momento aqui, né, de estar fazendo essa produção desse conteúdo também, eu me coloco à disposição, né, a partir de agora também, para apoiar pessoas, né? Eu gosto muito de fazer esse trabalho de boas conversas, de bate-papo, de mentoria, enfim. Inclusive tenho até compartilhar aqui com vocês também já proposta de também apoiar e continuar desenvolver pessoas, né? Mas enfim, isso a gente vai ver logo para frente aí. Mas o que eu quero só finalizar em relação a isso é que realmente a gente tem esse planejamento, preparação, olhar para frente e o tempo adequado. Então isso vai fazer com que as pessoas que buscam seus desafios, as oportunidades, elas possam realmente chegar nesse patamar e depois continuar crescendo, né? Não chegar rápido, e o rápido às vezes nem sempre é bom. Então ter essa resiliência, essa paciência e aguardar o momento adequado para subir um degrau a mais na vida profissional, nos desafios que a empresa oferece no nosso trabalho. E o José trouxe esse ponto de desenvolver pessoas, né? Que uma habilidade, com certeza, que ele trabalhou muito ao longo desses anos de cooperativa. Almir, com certeza também. E tem um ponto que a gente não pode deixar de abordar com vocês dois, que foi esse processo de sucessão. A gente fala tanto, né? De como foi um processo bem sucedido que vocês dois lideraram aqui dentro da cooperativa, formando os próprios sucessores, né? Ou podendo acompanhar, né, todo esse processo de sucessão aqui na cooperativa. Então, eu gostaria que vocês dois falassem sobre essa experiência, né, de poder fazer esse processo de sucessão e, como o Almir estava falando antes, de sair num momento com essa tranquilidade, né, de que tudo vai continuar acontecendo da melhor forma possível dentro da cooperativa. A sucessão depende única e exclusivamente de quem vai ser sucedido, né? Se essa pessoa não quiser que isso aconteça, vai ser difícil acontecer. Eu acho que, na minha visão, a primeira coisa que tem que acontecer, e isso é um processo, né, gente? Quando a gente fala em sucessão, a gente não está falando de uma coisa que acontece de um ano para o outro, né? No meu caso, especificamente, isso já vem amadurecendo há mais de 3 anos antes da minha saída, né? E de fato, é gratificante você poder entregar para aquela pessoa, que bom que se fosse assim, né, nas instituições públicas, né, onde o que sai deixa para o outro uma coisa andando e falando para essa pessoa, olha, isso é assim, assim, e orientando essa pessoa. Lógico que ela vai fazer do jeito dela, né, ninguém faz igual ao outro, mas ela já vai ter uma noção das coisas, porque ela vai pegar a coisa andando. Então, isso é muito gratificante para quem sai e talvez para quem chega também um pouco confortável, porque vai pegar a coisa andando, né? Então, é sempre assim, mas uma coisa é verdadeira. A pessoa tem que querer, ela tem que querer e precisa fazer, e eu entendo que isso tem que ser feito quando está no melhor momento da sua vida. Eu saí de diretor de operações no melhor momento da minha profissão, né? E eu entendo que isso é muito gratificante. Muito bem. Bom, primeiramente eu quero aqui reconhecer todo o protagonismo, né, da nossa cooperativa, do nosso conselho de administração e da nossa diretoria, né, por sermos novamente pioneiro em relação à sucessão, à governança, boas práticas de governança. Isso é algo também que nós temos no nosso DNA enquanto Sicredi Ouro Verde, né, Almir? E demais colegas que estão aqui, Camila e Bruno. Isso nos enche muito de orgulho. Para fazer um processo adequado de sucessão, realmente é algo de longo prazo, né? Como o Almir mencionou, a sucessão da posição do Almir, assim como da diretoria de negócios, da minha pessoa também, foi algo que a gente planejou há 3, 4 anos atrás, em uma conversa, né, entre nós, diretores, Vargas, né, o nosso gestor, juntamente com o Almir, com o nosso presidente, o Elidir também, o Beto, enfim, o nosso vice-presidente, e depois, obviamente, o conselho de administração. Então, isso é algo que a gente tem muito orgulho mesmo, e a gente já recebeu, eu recebi, com certeza o Almir também,
muitos elogios e feedbacks positivos de sermos, né, pioneiros, né, nessa sucessão. Para realizar isso, obviamente, eu quero aproveitar a oportunidade de falar que a gente precisa se planejar. Isso eu tenho falado muitas e muitas vezes com outros colegas de outras cooperativas, de diretores de operações, diretores de negócio, diretores executivos também, porque é algo assim que tem que realmente olhar bastante, planejar. Principalmente em relação à família, em relação a financeiro, como é que eu vou depois dessa saída de diretor, como é que eu vou cuidar dos meus negócios, da minha família, qual que é a minha organização financeira, o que eu vou fazer, o que eu vou me ocupar enquanto pessoa, enquanto profissional, o que eu vou ajudar pessoas, comunidades também. Então, isso é extremamente importante. Então, é um momento, assim, muito, muito leve que eu estou saindo, com certeza que o Almir também saiu na nossa cooperativa, e principalmente quem está chegando também, que foi o caso do Cleiton, agora do Rafael também, né? E para todos os associados, enfim, todas as pessoas que fazem parte, nossos colaboradores, muitas e muitas vezes, né, as pessoas que fazem parte da diretoria de negócios, né, GRDs, gerentes regionais, assessores, enfim, que fazem parte diretamente aqui da diretoria de negócios, assim como das agências, né, gerente de agência, gerentes de negócio, que é um público grande que a gente tem hoje na cooperativa, né? Muitas e muitas vezes perguntaram como é que estavam. Olha, estamos tudo dentro da normalidade, né? Dentro do planejamento. Então, deixar essa segurança, essa tranquilidade, que tudo que é realizado, planejado, com antecedência, e principalmente respeitando as pessoas, quem está chegando e quem está saindo, tendo uma política adequada também, clara isso em relação a essa transição, esse é o melhor caminho, esse é o melhor modelo. E isso não é só para nós, é para todas as organizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes, familiar, né, ou de grande porte. Esse é um caminho que realmente dá sustentabilidade, dá segurança e deixa as pessoas mais unidas e mais felizes. E a questão, né, da sucessão é uma coisa que ela está escrita, né, ela está formatada, né, então, como você disse, o conselho também tem conhecimento disso, como que funciona isso, porque não dá... Política, né? É uma política, está na política, assim como tudo que acontece no Sicredi, né, existe política, existe normativa, existe tudo isso. Então, isso, de certa forma, também favorece, né, todo esse processo. Mas é como o José disse, a gente precisa se planejar. A gente, às vezes, no dia a dia, está na correria, você está ali e só pensa ali. Vamos pensar mais para fora do que você está aqui, né? Então, às vezes tem gente melhor que você para fazer o que você faz também, né? Tem que pensar nisso também. E você tem que pensar não só em você, você tem que pensar no todo, né? O quanto que isso vai beneficiar a instituição, as pessoas que estão ali, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante e na nossa cooperativa isso é muito, muito transparente. Muito transparente, tanto a nível de diretoria, conselho, isso é muito, muito transparente e por isso a gente tem todo esse apoio do conselho. Vamos falar um pouquinho de futuro agora. A gente quer saber quais são as expectativas que vocês têm para Ouro Verde, para Sicredi Ouro Verde e também as oportunidades que vocês acreditam que o tempo reserva para a cooperativa. Bom, vou começar por aqui agora. Falando de Ouro Verde de futuro, eu vejo que nós, né, estamos num caminho muito adequado. É claro que sempre tem espaço para a gente estar aprimorando, mas a organização, o planejamento que a nossa cooperativa está, o crescimento dela, né, e principalmente o olhar no desenvolvimento, na preparação de sucessores, não é só diretores, é no conhecimento, na formação dos nossos sucessores, de todas as posições que nós temos, essa cultura que a Ouro Verde tem de realmente cada vez mais incentivar as pessoas ao conhecimento, os ritos que nós temos, né, toda uma organização de PDI, de crescimento, de formações, seja ela da cooperativa ou da nossa central, do sistema também, nos dá essa segurança, nos dá esse conforto, né, nós, Almir e eu saindo aqui, que a gente acredita que vai ter essa continuidade de crescimento, de expansão, de preparação. E como dizemos, né, especialmente nós, enquanto diretores, né, Vargas, Cleiton, Almir aqui, Rafael chegando, estamos abertos aí para novos desafios, né, para novos horizontes aí de atuação também, né. Nós hoje já estamos em todos os municípios da Ouro Verde,
Então, a gente está à disposição aí, mesmo fora diretamente da gestão direta, né, Almir? Mas enquanto associado, enquanto pessoa, sem dúvida nenhuma, seremos, né, sicredianos, Ouro Verde também, né, para que a gente possa realmente elevar ainda mais, né, a participação do Sicredi, do cooperativismo no mercado financeiro do país. Afinal de contas, né, nós temos muito espaço para crescer ainda no nosso país, como instituição financeira cooperativa. E tenho certeza que a Ouro Verde continuará nesse crescimento exponencial aí nos próximos anos. Eu vejo assim, né? Hoje se fala muito em tecnologia, o Sicredi tem uma chave que ela não vai desligar nunca, que é o relacionamento, né? É muito difícil. A tecnologia ela facilita muito, mas tem coisa que a tecnologia não vai resolver. Tem coisa que a tecnologia você não vai conseguir resolver, você precisa de pessoas, né? Acho que é o Vargas, né, que diz isso, né? O digital ajudando uma digital, né? Então, o digital ajudando as pessoas. E eu vejo que a Ouro Verde ela não abandonou essa essência. Muito pelo contrário, ela tem valorizado cada vez mais. E isso a gente tem visto que algumas instituições estão voltando atrás, né? Saíram 100% do humano para ir para o digital e hoje já estão repensando e voltando. Então, eu vejo assim que o futuro não só da Ouro Verde, mas como do Sicredi como um todo, eu falo Sicredi porque eu tenho conhecimento das outras cooperativas e o sistema também, valoriza muito essa questão do relacionamento. Então, isso é uma coisa que daqui para frente, cada vez mais, vai ser um diferencial, com toda certeza. Agora, já nos encaminhando para o final da nossa conversa, mas ainda não é o final. Vocês já falaram em alguns momentos o quanto vocês se sentem orgulhosos dessa trajetória que vocês vivenciaram. Qual vocês enxergam, então, que foi o principal legado de vocês? Josi, ao longo desses 33 anos, Almir, com mais de 20 anos. Qual foi o principal legado que vocês deixaram, então, ao terminar, né, encerrar com muito orgulho essa carreira na cooperativa? Para mim, o maior legado que eu estou deixando, né, ou deixando aí registrado, são as pessoas. Eu tive a felicidade, né, de estar presente em muitas e muitas pessoas e famílias, até porque 33 anos, 35 realmente, ver tantas pessoas que a gente contratou, que eu contratei como estagiário, hoje são gestores, fazendo um trabalho belíssimo e eles também reconhecendo isso. Então, oportunizar para essas pessoas, no longo dessa trajetória, ter oportunidades e principalmente vê-las crescendo, se desenvolvendo e ajudando outras pessoas nesse crescimento do Sicredi, da nossa cooperativa, para mim é o maior legado que eu deixo, mas que eu quero continuar mesmo à distância ou de forma virtual, à disposição para essas pessoas e para outras pessoas que, obviamente, nessa transição, nessa mudança também que vou ter, né, de residência também, ajudar outras pessoas, né, tanto do Sicredi ou do mercado, enfim, é algo que para mim é muito gratificante e eu tenho o prazer e gosto de fazer muito isso. No meu caso, não foge muito disso, né, Camila? Tá aí o Cleidson, né, que me sucedeu há muito tempo. Eu e ele, particularmente, sem saber que seria ele, a gente já falava sobre isso, né? E não só ele, outras pessoas. Eu vejo assim que o meu maior legado é a simplicidade. Eu nunca fui muito de enfeitar as coisas, sou meio diretão, né? Eu vejo que a simplicidade, a humildade e a disponibilidade, eu nunca trabalhei de sala fechada, né? Sempre que alguém precisou, às vezes não é nem do serviço, às vezes a pessoa quer ouvir uma palavra ali, quer conversar com você. Eu vejo que o Sicredi, ele proporciona isso para quem trabalha no Sicredi, a disponibilidade das pessoas. E eu acredito que esse tenha sido um legado. E é lógico, né? A vontade de fazer isso aqui crescer, né? Eu
não foram poucas, e o José não é diferente, né? Não foram poucos finais de semanas, não foram noites que a gente também não perdeu, né? Não pensa que é tudo maravilha, tudo... Tem os momentos difíceis, mas com toda certeza os momentos bons superam os difíceis, né? Mas eu vejo nessa linha, também na linha do José, né? Que as pessoas possam ser mais abertas para ouvir os colegas, os outros, os parceiros. Sobre essas relações construídas, então, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês. Vocês construíram uma relação entre vocês dois de muita confiança, de muita parceria ao longo desses anos, né? Não só à frente da diretoria, mas como diretores por muitos anos. Então, eu queria que Almir falasse sobre o José, seu parceiro de jornada, José falasse sobre o Almir, seu parceiro de jornada, o que cada um aprendeu com o outro e que vocês levaram e podem deixar de mensagem aqui para as outras pessoas. Então vamos lá, o José. Já bem que vai falar, né? Tem a volta. Feedback ao vivo aqui. Na verdade, o José, ele é meio parecido comigo, só que ele é mais durão, né? Ele é difícil de chorar. Eu choro à toa, né? Eu sou muito chorão, eu sou muito emotivo, mas o José... Ele é mais calmo, eu sou meio impaciente, a minha perna fica, né? E o José já é mais tranquilo. Eu acho que vejo o José assim uma pessoa com a serenidade de transmitir confiança também, muito isso, né? E a nossa parceria, porque eu era o volante, ele era o acelerador, né? Então, como é que você precisava administrar isso? E a gente sempre administrou isso muito bem, né? Alguns momentos eu via que eu estava errado, eu ia junto com ele. Outras vezes ele via que a minha posição era a mais indicada para a cooperativa. Eu acho que a humildade também é uma coisa assim que o José traz na essência dele. E o resto aí é só a esposa dele, pode ser. Muito bem. Bom, obrigado, Almir. Falar também do Almir, a gente tem similaridades com certeza, né? Uma pessoa muito humilde, transparente, direta, objetiva, de total confiança, e os valores, né, que o Almir herdou, né, da sua família, do seu pai, da sua mãe, acho que são muito similares também ao meu, né, dos meus pais também, enfim. Então, isso é muito importante. Então, o Almir é uma pessoa que a gente conviveu um bom tempo, né? Em alguns momentos, ele era mais o meu chefe lá para trás, mas depois a gente chegou no patamar de igualdade, né? Um profissional acima da média, né? Uma pessoa muito dedicada, comprometida. Não é que eu sou chorão, não. Eu sou chorão, sim. Só que, às vezes, a gente tem que se controlar, né? Quando a gente fala, especialmente mais da raiz do pai, da mãe, enfim, da família principal, aí é difícil segurar, né? Não, eu sou bastante chorão, sim, tá? Então, só para deixar registrado isso. Mas a gente, em alguns momentos, tem que se conter também, né? Então, o Almir está aí, né, agora nessa nova fase da vida, né? E quero aproveitar aqui e agradecer muito a ele por todo o conhecimento, né? E principalmente por todas as superações que nós tivemos, né? Nós tivemos momentos de grande dificuldade, a gente não vai trazer aqui, obviamente, né? Mas está registrado aí nessa trajetória minha e do Almir, enquanto cooperativa também, mas de muita superação que juntos, né, juntamente com os demais diretores, enfim, na época o Valmir, agora o Vargas também, Cleidson, o Rafael chegando agora, e todo o conselho de administração a gente superou junto, né, sempre junto a gente construiu soluções. Então, o Almir é um profissional que eu admiro muito ele, né, e aprendi muito com ele, né, e sou muito grato a ele, né, pela família dele também, né, então... Obrigado por tudo, Almir. Desejo muita felicidade aí para você e para todos nós. A todos. E nós agradecemos, com certeza, por todo esse legado, né, que vocês deixaram para a cooperativa, por todos esses aprendizados que nós, né, que convivemos mais diretamente, também podemos ter com vocês e que, claro, todos os colaboradores e todos os associados, com certeza, que se beneficiaram de tudo isso que foi construído ao longo desses últimos anos. Então, muito obrigada de coração. Obrigada por estarem com a gente aqui, compartilhando essas histórias. E agora a gente deixa para vocês também fazerem suas contribuições finais, o que vocês ainda não disseram e que vocês querem abrir o coração nesse momento para dizer, também está aberto, o microfone está liberado. Bom, o que eu vou dizer é curto e reto, né? Como sempre fui.
que as pessoas sejam elas mesmas, né? Eu vejo que hoje o mundo corporativo, ele às vezes ele aperta, né? E tem muita gente que quer ser o que acredita que os outros querem que ela seja, não? Então, o recado que eu dou, né? E até uma vez uma pessoa me perguntou, Almir, eu tenho uma entrevista no Sicredi, o que eu falo? Eu falei, fala o que você é, seja você. Eu acho que a honestidade, a transparência é super importante. Então, acho que é por aí. Muito bem. Bom, eu quero mais no sentido de agradecimento, né? Aqui aproveitar a oportunidade de agradecer imensamente a minha família, né? Minha esposa, minhas filhas, minha neta, os genros que já chegaram aí estão também, né? Meu pai, a minha mãe, meu sogro, minha sogra, enfim, as pessoas, meus irmãos, né? Também estiveram sempre juntos, os cunhados, sobrinhos, sobrinha. É uma família grande aí. E muito unida. E principalmente todos os nossos colaboradores, especialmente a você, Camila, Bruno, que estamos aqui tendo esse bate-papo muito legal. Agradecer a oportunidade por esse momento especial, porque isso é algo que vai ficar registrado, como diz o Vargas, é inédito, né? Vai ficar aí registrado indeterminadamente por todo o tempo aí na nossa cooperativa e na nossa sociedade também. Então, agradecer imensamente pela oportunidade, agradecer ao Elidir, né, nosso presidente do conselho, em nome dele, todos os conselheiros atuais e os que passaram também nessa trajetória, os nossos colaboradores, né, da cooperativa, associados, né, tantos associados, milhares de associados que nós temos hoje, muitas pessoas que me conhecem pelo nome, associados, colaboradores, que eu não consigo gravar o nome, né, e reconhecer muitas vezes, né, mas agradecer imensamente por toda a confiança e pelo aprendizado, né, que a gente teve nesse período de 33 anos, desses 35 da Ouro Verde. Então é um motivo assim de agradecer, de gratidão imensamente por essa trajetória. Excelente, obrigado, Júcio, mais uma vez, obrigado também ao Almir mais uma vez, e mais uma vez muito obrigado a quem nos acompanhou em mais um episódio do nosso podcast Raízes Ouro Verde. Mais uma história, né, Camila? Mais uma história, muitas histórias, né? Que trajetórias lindas e inspiradoras que nós podemos acompanhar hoje. Com certeza deixam um legado pra gente e muitos aprendizados. Espero que você que nos acompanha tenha gostado. Espero que você continue nos acompanhando nos próximos episódios. Como o Bruno disse, siga a gente lá nas nossas redes sociais, acompanhe no nosso canal no YouTube, no Spotify, enfim, nas plataformas de podcast. Esteja com a gente toda semana, toda segunda-feira tem episódio novo sendo compartilhado aqui no Raízes Ouro Verde. E também no site, né? Muito importante, www.sicrediourouverde35anos.com.br, todos os conteúdos disponíveis e na semana que vem tem mais. Até lá, então!